Gatas, bem-vindas a mais um 40 a mais, dia do cueca. Hoje todas vão me agradecer, eu tenho certeza. Nós vamos falar sobre ronco, gente. Divórcio ou coloca este cidadão para tratar. Estamos aqui com um 40 a menos, pai de um pet, Fritz, otorrino, formado há 13 anos, Dr. Gustavo de Almeida. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, André. Fique à vontade, só não tire a roupa. Não vou fazer isso. Tenho certeza que não. Ele é polido, ele é educado, ele é fino, Brasil. Bem, vamos falar desse ronco, pelo amor de Jesus. O que acontece? É um problema grande essa questão do ronco, que cada vez mais pacientes estão procurando tratamento, mas pelo menos, às vezes tem paciente que não procura o tratamento. Eles não procuram, Gustavo. Mas eles, pelo menos, é como eu falei pra você, a mulher leva. Você viu o desespero da coitada? A mulher leva. Em salvar um relacionamento. Às vezes não é nem casamento, é só um relacionamento. É só um relacionamento. Pra começar uma coisa maior. Então, é que a gente está comentando. Hoje em dia, quando chega no consultório, normalmente o homem ele vai sozinho pro consultório, né? Dificilmente, com a vida corrida que a gente tem, o marido ou o namorado vai junto com a namorada, com a esposa. Ah, difícil. Difícil. Quando chega os dois juntos, eu já sei que é questão de ronco. Eu já sei que justamente pro homem não mentir que o problema dele é o ronco. É por isso. Exatamente. Porque o cara o cara chega, não, doutor, é que porque eu tô roncando, mas é pouco. E aí quando a mulher lá tá junto, ela já pesa no cara pra mostrar que realmente tá afetando o relacionamento. E aí é engraçado. E porque... a velha desculpa Não, estou muito cansado. Estou muito cansado, ou bebi. Bebi demais. É por isso. Não, a posição. Exato. Porque eu mudei de posição, aí é por isso que eu ronquei. Sim. Essas desculpas, elas têm um fator causal no ronco. Só que você não pode levar essa desculpa como rotina. Então, se, por exemplo, a pessoa bebeu demais ou está muito cansada em tal posição, ela tem formas de melhorar isso. Porque é o que a gente percebe. O ronco, antigamente as pessoas, acho que elas não procuravam muito essa questão de tratar o ronco, porque eu acho que existia sei lá, até um machismo no sentido total. no sentido da palavra. Ela não tinha nem voz pra poder falar. Não tinha voz pra falar, não. Meu marido ronca. Você ronca, o problema é seu que eu ronco, entendeu? Dorme primeiro. Exato, exatamente. Ai, que fino. Então, hoje em dia, já existe essa diferença da mulher que tem mais palavra e fala, e justamente, você tá roncando, você não vai dormir comigo. Então... Uma mudança cultural, cultural, exatamente. E o que... querendo ou não, acabou sendo muito bom, porque o ronco, que eu costumo falar para os meus pacientes, quando chega o marido e a mulher, o namorado e a namorada, eu falo para os dois, o ronco, ele incomoda a sua parceira. Só que atrás do ronco tem muita coisa pior, que é justamente a apneia, normalmente, a apneia do sono. Então, o cara, ele não entende que aquilo está prejudicando a vida dele de uma forma muito grande. Então, às vezes, por isso que, no final das contas, é muito importante a mulher reclamar do ronco do marido, do companheiro, porque é uma forma dele procurar ajuda. Porque alguma coisa não está normal. Não é normal você roncar absurdamente, entendeu? E aí, como eu digo, eu falo para os casais, o ronco atrapalha você, mulher, e realmente é uma coisa muito desagradável e realmente atrapalha muito, porque ela não consegue ter uma qualidade de sono adequada. E está atrapalhando você, homem, que com certeza você não fez nenhum exame para ver o porquê você está roncando, o quanto você está roncando, e se além de você estar roncando, você está tendo também a apneia do sono. Que a apneia do sono é você parar de respirar durante a noite. Então isso vai meio que minando a saúde do homem também, entendeu? Mulherada, presta atenção no ronco do marido. Se ele tá dando um espaço
pra voltar a roncar. Se fosse umas pausas, como se estivesse meio que afogando. Sabe? Então, isso chama-se apneia. Exatamente. Que às vezes, não sabe, a gente precisa... Sim, a apneia do sono é justamente isso. É você ter umas pausas respiratórias, que normalmente é mais de 10 segundos. Tem gente que às vezes fica até 1 minuto sem respirar. Meu justamente Deus! Que parece que o pessoal fala, parece que ele tá engasgando, parece que ele tá voltando. Fica parado, tá roncando, aí tem aquela pausa, aí do nada dá aquele, sabe, aqueles... Ele volta. Exatamente. Exatamente. Só que já passou por isso, entende, gente? O que significa isso? A mulher fala, querendo ou não, é desesperador, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo. Imagina, tá alguém do seu lado, nada dá um tranco. Não, aí você tem que dar outro. Exato. Você dá um outro no estômago. Já acorda roxo, já. Não acorda vivo. Verdade. Melhor. Acorda, né? Acorda vivo é ótimo, gente. Mas é justamente isso. Tem que ser cuidado e realmente a quantidade de pessoas que têm procurado o tratamento para o ronco tem aumentado. Isso tem sido bom, porque teve essa mudança de comportamento das mulheres também, de meio que não, ó, ou você faz ou tchau, entendeu? Então tem que ser feito mesmo. Não, você viu o que a gente tem que passar, Brasil? A gente ainda tem que levar o cidadão, porque ele não acredita que ele ronca, o tanto que ele ronca. A gente tem que gravar, mostrar, ele vai falar assim, não é possível que sou eu. Não é possível. Aí a gente convence, vamos procurar um médico para ver o que acontece. Esse médico é o otorrino, gatas. Porque muitas vão para um clínico geral. Tem gente que vai pro clínico, tem gente que vai pro neuro, tem gente que vai... Quem trata o ronco em geral é o otorrino e o neuro. O otorrino, o neuro e o pneu. Só que o ronco ele está associado à apneia do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, normalmente, quem acaba tratando mais, vamos dizer, acaba sendo mais... consegue abranger mais o problema, acaba sendo o otorrino. Porque o ronco ele tem várias causas, né? Causas anatômicas, então parte obstrutiva nasal ou de garganta, ganho de peso. Então, o otorrino ele consegue, eu acredito que, cuidar melhor disso tudo, mas a pessoa que ronca realmente tem que procurar uma ajuda médica, tem que passar no médico para conseguir diagnosticar o ronco, classificar esse ronco e justamente saber o porquê está roncando. Porque é aquele negócio, já aconteceu comigo várias vezes. O fulano de tal ronca. Mas o outro fulano tratou de tal forma. Eu quero fazer a mesma coisa. E não é assim. Uns roncam por um motivo, outros roncam por outro motivo. Então você tem justamente... Todo mundo quer ser médico, né, gente? Exatamente. Fala sério. E quer aquela consulta de bar, de restaurante, né? Aquela coisa de... Vamos pagar, meu amor. Eu ronco. Então o ronco, o que eu faço? Não é assim, você tem que examinar, você tem que fazer toda a história, saber o que está acontecendo. Então, no horário comercial. No horário comercial, de preferência. De preferência. Mas tem que ser cuidado, porque é uma coisa que acho que todo mundo já conhece ou já passou por alguma experiência de alguém que ronca do lado, ou então já roncou e se sentiu também, para a pessoa que ronca também é uma coisa constrangedora, exatamente, porque sei lá, ela vai sair com um cara que ronca, vai sair com uma menina que nunca saiu na vida, aí vai dormir com ela, ele já fica pensando 2 vezes, é uma coisa também que não é legal, entendeu? Ou então a pessoa ronca, vai viajar com uma turma que nunca viajou, fica esperando para dormir, para justamente não acordar as outras pessoas. Então, não, eu durmo na sala, entendeu? Piorou. Na sala faz um eco desgraçado. Tem que dormir no quartinho de empregada, né? Para não atrapalhar ninguém. Mas é chato. Então, assim, é chato para ambas as partes. Então, por isso tem que ser cuidado. E tem tratamento, tem formas de você melhorar isso, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia a medicina ela tem evoluído muito. Ainda não existem tratamentos perfeitos, mas é que eu sempre falo aos pacientes. O tratamento do ronco e da apneia, ele é um tratamento
de várias etapas. Então não é tipo, você toma esse comprimido aqui e pronto, amanhã você não tá mais roncando. Não existe isso. Então são várias etapas que a gente tem que percorrer. E de acordo com cada paciente. Então sempre acaba sendo um tratamento muito individualizado. Então, por isso que tem que fazer o acompanhamento certinho. Para justamente não prejudicar o relacionamento, a interação social da pessoa. Porque acaba sendo, né? Às vezes não é nem só relacionamento, é aquele cara que, sei lá, não viaja com os amigos porque ninguém quer, sei lá, o cara comprou uma viagem para algum lugar, vai dividir quarto de hotel com algum amigo. É um inferno. Não, é um inferno. É um inferno para ambas as partes. Para quem tá com o cara, porque o cara não vai deixar ele dormir de jeito nenhum. E também para esse cara que ronca é chato, porque querendo ou não, ele sofre zoeira de todo mundo, ele né? não quer roncar, coitado. Mas quando ele vê, já tá roncando, já. Já tá um fenemê subindo a serra. É uma coisa. Então, é difícil. Oi, quem tá dentro desse corpo, gente? Exorcizar o cara. Então, vamos tirar, pelo amor de Deus, vamos com calma, vamos tirar esse ser que tá habitando aí. Começa com uma boa reza, se não der jeito a gente já põe um bom passe. Exato. Não deu certo, procura o médico. Exato. Pelo amor de Deus. Porque não há cristão que aguente dormir com alguém que ronca. Não, é péssimo. É péssimo. Minha visão afeta muito a relação. Assim, se é namoro, eu acho que ainda se tolera um pouco mais. Agora, se é uma relação já de um casamento, eu acho você tem que ir para um outro quarto. Sim, mas eu acho que na verdade, inclusive com o namoro, porque quando é um casamento, eu acho que ainda existe uma cumplicidade, às vezes até maior dos dois, então às vezes a mulher acaba sendo até um pouco mais tolerante do que o namoro. No namoro, a mulher, ela realmente, às vezes até bate mais de frente e fala, não quero porque eu não quero ficar aguentando isso aqui pro resto da minha vida, entendeu? No casamento, a mulher, eu vejo que ela vai levando um pouquinho mais, sabe? A situação. E aí justamente chega nesse momento que aí o cara vai dormir no quarto, vai dormir com o filho, ou o filho vai dormir com a esposa, ele dorme no quarto do filho. E estraga todo um relacionamento, estraga toda uma dinâmica. Uma dinâmica, casa. Exatamente. Então você perde intimidade, você perde as coisas que, né, a vida hoje em dia ela já é muito corrida, ela já é muito cansativa, né? Nossos horários, muitas vezes o horário da mulher não bate com o horário do homem. Então, querendo ou não, aquele momento que eles estão juntos no quarto acaba sendo um momento de intimidade talvez única, né? Único, né? Então, realmente isso atrapalha muito o relacionamento. E vai esfriando, vai afastando. Então, realmente é uma coisa que acontece muito. O que eu tenho... E casais jovens, viu? Não é só às vezes, pessoa mais velha. Porque depois de um tempo, não sei se você percebeu isso, mas... sei lá, a pessoa tá com 50, 60 anos, já tem aquela questão do jeito meio... meu jeito, seu jeito... então cada um vai ficar no seu quarto. Já tá aquele relacionamento meio desgastado. Mas casais jovens, às vezes recém-casados, que já juntou e já acaba dormindo separado pra não já ter... Já tá acontecendo? Já. Não creio. Já. Tá pior que eu pensava, então. Meu Pessoas Deus. jovens que, assim, tem toda uma libido, toda uma... 40 a mais, né, amor? Não, 40 a menos lascou. 40 menos. Antes da gente começar aqui, eu conversei com você de um casal noivo que passou em consulta comigo. A menina, eles moram num duplex. Então não tem outro quarto pro cara dormir, né? Então, se dormir na sala, ecoa todo o ronco pro ambiente inteiro, né? Porque aqueles duplex abertos. Sim. A menina desesperada, porque vai casar com o cara, tem que resolver o problema. Que espertinha, hein? Tá certo. Tá vendo? Nada como internet, minha filha. Pô, de 40 a menos se coça. Já procura tratamento e fala... Antes de cair na enrascada. Exatamente. Gatas,
tem tratamento. O mais importante é isso, independente de ser 40 a mais, 40 a menos, tem que achar uma solução, porque não dá pra gente dormir mal. Isso serve também para as mulheres, porque as mulheres acham que não roncam. Exato, isso que eu ia falar. É um preconceito também. Isso assim, vamos falar sério, né? Ok, o número maior é masculino. Mas eu vou te falar que existem estudos que o homem, a partir dos 40 anos, tem uma tendência maior de roncar do que a mulher. Normalmente a mulher dos 40 anos não costuma roncar tanto. Ela costuma ter uma predominância maior a partir dos 50 anos. Por questão de flacidez, questão hormonal, menopausa, tudo mais. Mas, o que eu vejo... Não, me explica isso direito. Não, normalmente a mulher com a menopausa, ela acaba às vezes ganhando um pouco mais de peso, então ela acaba tendo... sobrepeso. Exatamente, o sobrepeso está totalmente relacionado na questão do ronco. Totalmente relacionado. Gente, mas eu tenho uma amiga que é magra e ronca. Então, existem outras questões, outras alterações que a gente pode falar também essa questão das causas do ronco, que são principalmente, vamos lá. Sempre que eu falo com os meus pacientes, eu coloco 3 pilares. Na questão do ronco e da apneia obstrutiva, que é a principal causa. O que é o ronco? O ronco é a vibração dos tecidos moles da garganta, então a região posterior lá do nariz, atrás da campainha e na base da língua. Então essa vibração desses tecidos moles, ela gera o ronco. Então o ar ele passa, turbilhona lá todo e acaba ressonando, que é o ronco. Então isso, esse ressonar, ele acaba gerando o barulho do ronco. Por que acontece isso? As 3 principais causas. Obstrução nasal. Então, o paciente que tem desvio de septo, o septo é a cartilagem que fica aqui no meio do nariz, e ela acaba, às vezes alguns pacientes têm ela desviada e acaba obstruindo o nariz. Consequentemente, o paciente respira mais de boca aberta. Então, isso facilita o ronco. Ou então o paciente tem uma rinite muito exacerbada, ele tem polipose nasal, que é uma doença inflamatória também do nariz. Então, essa parte nasal. A parte de garganta. O paciente que tem as amígdalas muito aumentadas, a úvula, que é a campainha também mais aumentada, então você fecha mais essa região posterior da garganta e acaba roncando mais. Até porque quando você dorme, você relaxa e a base da língua também desce um pouquinho mais para trás. Então todo esse bloco de amígdala e base de língua, ele desce mais e dá você uma tem caída. Isso, você tem um colabamento, um fechamento maior dessa região. E a questão do ganho de peso. Se você for ver esses 3 fatores, por exemplo, vamos dizer que o paciente passe comigo, ele tem desvio de septo, ele tem amígdala aumentada. Aí ele passa, ele tem lá um ronco exacerbado, muito grande, e tem uma apneia do sono grave, vamos dizer. Primeira coisa que eu falo pra ele... Separa dele. Não, dá pra resolver, mas ele também, vamos dizer, se ele tiver sobrepeso, tem que emagrecer. Tem que mudar hábitos alimentares, fazer atividade física. Porque é o que eu sempre falo. Eu não quero que um cara que, sei lá, não curta academia, não curta fazer um esporte, ele vire fitness em 1 ano. Não vai. Mas se ele fizer, por exemplo, uma atividade física que pelo menos dê um condicionamento muscular para ele, as fibras musculares, elas ficam menos entremeadas de gordura. Então elas ficam um pouco mais firmes também. Então isso acaba dando uma melhora na questão do ronco. Então por isso que você falou que você tem amigas magras que roncam. Talvez elas não ronquem só por conta... Não é questão só da questão do ganho de peso. Mas às vezes ela tem alguma questão anatômica. Sabe aqueles pacientes que têm o queixo mais retraído? Mais para dentro? Sim. Esses pacientes têm uma retrognatia, têm uma facilidade também de roncar. Então o ronco, o ronco e a apneia, ele é uma doença multifatorial. Então por isso que eu digo que não é porque que nem a fulana de tal ronca ou fulano de tal ronca, o tratamento vai ser igual, não. Sempre vai ter que ser um tratamento individualizado. Então, e é uma coisa que às vezes até fala, tipo, pô, mas a menina, o cara é magro, faz academia todo dia e ronca. Por quê? Aí você vai ter que pesquisar o porquê, entendeu? Então, todos esses pontos que eu falei, eles têm tratamento.
Então, por exemplo, o paciente tem um desvio de septo, então tem o nariz obstruído. Tem a cirurgia que é septoplastia. O paciente tem a amígdala aumentada, a úvula aumentada, que é a campainha, como eu disse. Tem a cirurgia que é a retirada das amígdalas com a diminuição da úvula também. E o paciente acaba também tendo a questão da perda de peso. O paciente tem retrognatia, então ele tem o queixinho mais para dentro. Tem as cirurgias ortognáticas também que facilitam. Nossa, essa cirurgia é o cão, é pesada. Hein? Pelo amor de Deus, melhor ficar com o ronco. É pesado. Mas é aquela questão, né? A pessoa ela quer melhorar, e aí é justamente o que eu falo para os pacientes. Por exemplo, a cirurgia da garganta, não é uma cirurgia fácil pós-operatório. Mas, se ele tem uma indicação muito boa, e ele está disposto a tolerar a dor pós-operatória, lógico, a gente deixa remédio para dor, né? Tentar deixar a pessoa mais confortável possível. Mas se ela está disposta a isso, é uma forma de tratamento, entendeu? Então, tudo isso que a gente está falando da questão do ronco e da apneia, tem forma de tratamento. Tem questão que nem você falou da questão de mudança de posição para dormir. Normalmente o paciente ele acaba roncando porque ele acaba dormindo mais de barriga para cima. Então, existe a questão do ronco posicional, né? A pessoa está roncando, ela fica de barriga para cima, então você tem a ação da gravidade, essa região da base da língua ela acaba descendo um pouquinho mais e acaba obstruindo mais. Então, tentar, às vezes, eu oriento os pacientes, às vezes colocar aqueles travesseirinhos, sabe? Aqueles longos, mais fininhos, no meio da perna, às vezes aqui atrás da... Pra não virar. Exato. Nos Estados Unidos, eles fazem até... É meio bizarro isso. Eles confeccionam como se fosse um pijama, uma bolinha de tênis amarrada nas costas. Aí a pessoa ela vai virar, incomoda ela volta. Então, tem essas gambiarras também para fazer. Vamos costurar uma bolinha, gente. No pijama das pessoas. Ai, que tesão. Exato. Nossa, super tesão. Exatamente. Então, assim, tem que tratar, entendeu? Então... O tal do aparelho... Do CPAP. O CPAP. Quando a gente pega o ronco e a apneia, a gente classifica ela em 3 níveis. Leve, moderado e severo. Então, tudo isso vai levar em consideração para a gente conseguir indicar o melhor tratamento. Vamos dizer que a gente pega um paciente que não tenha desvio de septo, não tenha sobrepeso e não tenha amígdalas aumentadas, fatores anatômicos importantes. E mesmo assim tem uma apneia aumentada e um ronco exacerbado também, o CPAP é muito indicado. Porque o CPAP, ele tem 100% de melhora do ronco. Por quê? 100%. Por quê? O CPAP, ele é uma pressão de ar positiva que vai pelas vias aéreas. Hoje em dia existe máscara nasal e oral, né? Nasal e oral e só nasal. Então, vamos dizer que seja só nasal. É como se fosse um catéter, sabe aqueles catéteres de hospital? De oxigênio. Isso, só que um pouquinho mais grossinho, que ele encaixa aqui no nariz e ele joga pressão de ar positiva nas vias aéreas. Esse ainda não quebra tanto tesão. Exatamente. A questão isso é uma questão, por isso que é uma questão que muitos homens e mulheres também, eles acabam deixando de usar o CPAP por conta disso. Mas aí eu penso da seguinte forma. Você tá com a sua mulher, você pelo menos vai estar dormindo com ela, você pelo menos está no mesmo ambiente que ela. Você tá lá com ela, rolou alguma coisa, tal. A festa já aconteceu. Já aconteceu. Pronto, ó, coloca o CPAP. Beijo e tchau. O CPAP é um aparelhinho desse tamanho que não faz barulho nenhum. Então ele joga essa pressão de ar positiva nas vias aéreas. Esse agora, né? Que é acho que é o pneumático, não é isso? Esses mais modernos. Esses mais modernos, eles não fazem barulho nenhum. Então assim, zero. Vou te contar um caso. Teve uma vez que eu tava de plantão. Isso faz tempo. Que tem um outro que... fica só o barulhinho. A noite toda. Gente, o que é pior? O ronco. O barulho. Jesus. Teve uma vez que eu tava de plantão e eu tava cansadaço, tava, exausto. E aí eu cheguei no plantão, tava lá, né, no conforto médico. São as beliches, né? Então você dorme com outros médicos.
Cheguei lá, tinha um cara lá com sobrepeso. Eu falei, meu, tô ferrado. Não vou dormir nada essa noite. E a gente consegue descansar um período do plantão, né? E esse período que você consegue descansar, ele é de ouro, né? Você tem que descansar ao máximo esse período. Sem dúvida. Aí eu saí pra fazer alguma coisa. Quando eu voltei, tava o cara lá tirando o CPAPzinho dele da mala. Quando eu olhei, eu dei graças a Deus que ele tava com aquilo lá. Juro por Deus, não fazia um barulho. Zero de barulho. Moderníssimo. Então, assim, isso realmente melhora muito. E as pessoas, elas têm que perder esse preconceito que existe no sentido de mas é broxante, a minha mulher vai me ver lá com uma máscara no nariz, uma mangueira. Cara, você rolou lá, já transou, fez tudo que você tinha que fazer. Ela quer dormir, ela quer virar e dormir, ela quer justamente dormir. Se você usar o CPAP, ela vai conseguir, dormir. Entendeu? Ela vai ficar feliz da vida. Exatamente. A vida dela vai estar ótima no outro dia. Brilhosa, feliz, sorridente. Vai até te dar um beijo na boca. Exatamente. Então, assim, o CPAP é um ótimo tratamento, né? Como eu disse, em alguns pacientes você tem que fazer esse tratamento em etapas. Então, vamos dizer, o paciente tem uma obstrução, tem algum fator anatômico que você tenha que resolver, às vezes você pode entrar com CPAP posteriormente. Às vezes você consegue, por exemplo, melhorar o ronco e a apneia, por exemplo. Eu tive um paciente meu que tinha uma apneia bizarra, uma apneia grave. E ele tinha desvio de septo e amígdala aumentada. A gente operou, a apneia dele praticamente zerou, só que ele continuou roncando. Nossa. E aí foi justamente o que pegou com a mulher. Hoje em dia, para pacientes com apneia leve, existe também uma coisa que chama aparelho intraoral. Que é como se fosse um aparelhinho, como se fosse uma plaquinha que a pessoa dorme, mas feito pelo dentista, não é aqueles que você vê no Mercado Livre, lá no... Não, fala aqui, isso é uma coisa que é importante. Muito. Na internet você vai achar 1000 coisas, 1000 soluções mágicas para o ronco. Isso tem que tomar muito cuidado, porque como eu disse, o tratamento ele é totalmente individualizado. Então, por exemplo, essas plaquinhas que você vê na internet, dilatador nasal. Então, pode servir para o seu vizinho, para o seu primo, para qualquer outra pessoa, mas na grande maioria, no livro, em pesquisas clínicas, isso não é aplicável. Então, vai gastar dinheiro, às vezes se prejudica, porque coloca uma coisa que não funciona e pode, por exemplo... Eu já vi paciente me trazer como se fossem umas plaquinhas moldáveis de boca, sim, que você coloca na água. Ela é dura, você coloca na água quente, ela amolece, aí você fecha e ele molda na sua boca. Só que aquilo estraga a mordida, te traz 1000 outros problemas. Ai, como o povo é louco, gente. Sim, mas o pessoal, o Google... Não, né? É um grande vilão. Ele é muito bom. Ele te mata. Ele é muito bom porque ele traz muita informação. Sei lá, na época da minha mãe, o médico falava A é A, não tem B. Hoje em dia ele traz informação, só que infelizmente a informação... Tem os dois lados. Exatamente, a pessoa ela pode pegar essa informação e até questionar o médico. Ela tem que fazer isso. Eu acho que tem que fazer isso, porque as pessoas hoje em dia elas têm muito mais informação do que antigamente. Sim. Só que ela tem que justamente procurar essa ajuda e esse questionamento e não simplesmente eu vou fazer, entendeu? É a sentença final. Exatamente. Já dá uma sentença final. Exatamente. Então, por exemplo, esse aparelho intraoral para pacientes que têm ronco, só ronco, não tem apneia ou então apneia leve, em muitos casos acaba sendo bem aplicado também. Então, tem essa questão do tratamento de várias etapas. E, como eu disse, quando a gente está conversando aqui, tem tratamento, tem que cuidar, entendeu? Tem formas de melhorar. Tem alguma coisa via oral? Não. Infelizmente, não. Ainda não foi descoberta essa solução? Não, porque o ronco, ela é uma doença multifatorial, assim, vamos dizer. Como eu disse, tem vários pontos que você tem que resolver, né? E até é interessante, não sei se eu tinha comentado com você, eu estou num trabalho científico também, analisando mucosa do palato, né, da região posterior lá da garganta, de pacientes que roncam. Então você tem uma desorganização das fibras musculares por conta do ronco. Então é uma doença
que, imagina, as fibras musculares, elas meio que são todas alinhadas, assim. Sim. Quando você tem um paciente que ronca, você vai analisar essas fibras, elas são todas perdidas e todas entremeadas em gordura. Então você tem uma lesão do tecido muito grande, entendeu? Então é uma coisa que não vai ter um remédio, uma pílula lá que você vai tomar que vai resolver o problema, entendeu? Porque tem um monte de gente que toma. Sim. Por isso que eu tô perguntando, porque tem os loucos de plantão. Tem. E as loucas que isso aqui para de roncar. Exatamente. Não existe, gente, vamos lá. Não existe nenhum remedinho que vá fazer parar de roncar, ok? Então isso está claríssimo. Só temos um aparelho e tem que passar por um otorrino, que ele vai fazer uma cacetada de exames, vai te investigar até a alma, mas a alma vai estar liberta, porque não vai ter ronco. Exatamente. E a questão do ronco, muita gente não sabe, por exemplo, uma das principais doenças do ronco e da apneia é uma doença multissistêmica, ou seja, ela afeta outros órgãos também. Não sabia. Não sabia? Não. O paciente com ronco, ele pode desenvolver pressão alta, ele pode, consequentemente, diabetes, ele pode, consequentemente, da pressão alta, desenvolver problemas cardíacos, acidente vascular cerebral. Jesus! Então, eu uso uma forma de explicar aos pacientes. Imagina que eu tenho um computador, que eu comprei um computador novinho, e lá no manual dele tá assim, vida útil do computador, 3 anos. Só que essa vida útil do computador, ela é se você usar, sei lá, 5, 6 horas por dia. Então, vamos fazer uma analogia com o nosso organismo. Nosso organismo, ele tem que ter o tempo para descansar, e o sono, ele serve para isso. O paciente que ronca e tem apneia, ele é como se fosse um computador que você deixa ele ligado 24 horas por dia, então superaquecendo ele vai chegar uma hora que ele vai pifar. Então é a mesma coisa no nosso organismo. O sono nosso, ele é como se fosse um botãozinho de stand-by lá que a gente aperta, que você entra num modo de baixo consumo de energia, e justamente para você no dia seguinte estar revitalizado e conseguir exercer suas funções da melhor maneira possível. Então, cada episódio de apneia, por exemplo, que você tem, você está meio que sobrecarregando o seu organismo. Entendi. Então você gera isso, consequentemente, um aumento de pressão. Então, por exemplo, tem pacientes... Você faz um esforço. Exatamente. O organismo começa a fazer um esforço a mais. Exatamente. Então, por exemplo, tem muito paciente cardiologista que às vezes manda paciente pra gente, por quê? Pô, tá tratando a hipertensão do cara, remédio certinho, tudo bonitinho, o cara toma direitinho, melhor remédio possível para a pressão alta do cara, aumenta a dose e continua com pressão alta. Aí vai fazer uma polissonografia, que é até importante eu falar, o exame que detecta o ronco e classifica a apneia chama polissonografia. É um exame que você dorme com os aparelhinhos, normalmente tem alguns tipos de polissonografia. O mais simples, você dorme com catéter nasal, com oxímetro e como se fosse uma faixa torácica que vai detectar esses episódios de apneia e do ronco. Então, nesse exame, você consegue ver o quanto que o cara está tendo de ronco e apneia. E aí ele vai fazer esse exame, vai ver lá, o cara tá durante a noite, a pressão do cara estava aumentando, por quê? Porque ele está tendo apneia. Então, puta que bosta. É um problema muito grande. Existem vários estudos que mostram eventos cardiovasculares, então infarto, associado ao ronco e apneia. Lógico, normalmente são pacientes com sobrepeso, então ele tem outros fatores de risco associados, né? Então, às vezes... Mas também não vá pensando que é só o que tem sobrepeso. Não, sei não, concordo, exatamente. Mas é que a grande maioria, achar né? que o que é mais magrinho, que ronca... Não tem risco. Não tem risco. Exatamente. O povo adora achar uma saída. Sim, todo mundo. Ninguém quer o... Terceiriza, pode tomar. Tomar. Obrigado. Terceiriza a culpa. Ai, não é. Não, olha, eu sou magro, então não é comigo. Exatamente. Você que é gordinho, precisa se cuidar, hein, ó.
Ó, toma cuidado aí. Vai morrer, hein? Você viu agora? Acidente vascular cerebral. Derrame AVC, querido. Ó, pifou. Pra quem não sabe o que é. Não posso ficar usando muitos termos técnicos. Então, né, gato? Nem todo mundo conhece, né? Vou me policiar. Esse povo que vem aqui, gente, começa a falar. Eu consigo entender. Sim. Mas é uma coisa que a gente realmente tem que usar uma linguagem mais fácil possível. Mais popular. Porque ele vai falar, não é comigo. Exatamente. Ele não consegue se identificar nas palavras. Sim. Ele não se acha. A partir do momento que ele não se achou, não é pra ele. Exatamente. Mas é uma coisa que saber que a gente tá... Os médicos, né? Principalmente essa leva mais nova, a gente tentar explicar o mais simples possível. O básico do básico. Pra justamente incluir tudo, né? Porque pra gente acaba sendo uma coisa muito normal, muito habitual, é o teu dia a dia, né? É o dia a dia. Você estudou pra isso. Mas tem que falar de uma forma mais fácil. Então, eu acho que isso é pra toda a categoria. Sim. Assim. Toda especialidade precisa conversar com esse paciente de uma forma... Ele tem que descer a régua. Sim. Porque não adianta você falar em termos... bula de xarope. Exato. Meu, você quer pior que aquilo? Você vai lá, você não consegue se achar. Exatamente. Nenhuma bula de remédio a pessoa consegue se achar. A bula de remédio é uma coisa que eu não leio. Então, tá. Porque senão você não vai tomar nada. Você não vai. É que eu falo aos pacientes. Se você ler a composição da água, você não vai querer tomar porque você vai achar que tem alguma coisa estranha lá e vai falar, não vou tomar isso aqui. Porque na bula vai ter tudo. E mais um pouco, mais um pouco. O laboratório não é besta, ele não quer processo. Então, todas as especialidades, vocês usam termos muito técnicos. Sim. Isso dificulta para o paciente, porque o paciente não se enxerga, às vezes, num termo técnico que você usa, fala assim, não tenho isso. Sim. Não é para mim isso aqui. E é o que ele tem. Exatamente. Tanto que, quando, por exemplo, se você for procurar, sei lá, doenças no Google, ele sempre vai colocar as doenças sempre mais procuradas, elas sempre são com um nome mais popular mesmo. Você não vai achar, por exemplo... Dor de barriga. Sei lá, vamos dizer, desvio de septo. Você vai ter desvio de septo lá no Google, mas você vai ver que, sei lá, uma das mais procuradas vai ser, sei lá, nariz torto ou nariz entupido. A pessoa não vai procurar o que a gente... O termo técnico, entendeu? Então, realmente é uma forma que a gente tem que começar a abordar de uma forma mais coloquial, vamos dizer, né? mais popular mesmo. Para as pessoas realmente se enxergarem. Porque daí ela, conseguindo enxergar que esse problema cabe a ela... Ela vai vir falar com mais clareza também. Exatamente. Quer dizer... Vai ver você falando desvio de septo, aí depois você falou... Amígdala. Não, amígdala ok, todo mundo ainda sabe. Sabe. O tal do sininho. Úvula. Gente, Mas como? eu sempre, quando eu falo aos pacientes, eu falo... você pode ter a úvula alongada. Eu falo, a campainha. Então, achei ótimo. Porque eu falo, porque senão se a pessoa fala úvula, eu falo, mas o que é úvula? Tu vai pensar que é outra coisa. Sim! Eu falo assim, nossa, mas tem duas coisas? Será que a gente tem com o mesmo nome? Gente, tem uma embaixo, tem uma embaixo, nas duas bocas, inclusive. A boca de cima e a boca de baixo. Olha que engraçado, usa o mesmo nome. Campainha, então. Campainha eu acho ótimo. Sim. Outros termos também que você usou agora, não lembro também, né, gente? Mas tem que associar sempre com uma coisinha mais popular, porque aí acho que vai bem. Você fala acidente vascular cerebral. Oi, Brasil. Derrame. Todo mundo, derrame, todo mundo já sabe, já morre de medo. Já morre de medo. Isso falou já é derrame, excelente. Já sai correndo, já. 3 dias sem olhar pra trás. A hora que ele sonhar que o derrame tá relacionado ao ronco, você vai ver se esse povo não vai correr. Mas muito. Acho que a única coisa que esse cara tem medo é... me deu um infarto. O pessoal não tem nem medo de morrer, tem medo de ficar inválido, né? Tem medo de ficar na cama. Não, acho que mas tem medo de ter também. De ter
passar pela doença de, ai, vou ter o derrame, gente, é assim, acho que 90%. Você tem medo. Mas é perigoso, isso em estudos mesmo, é algo real, não é pra apavorar ninguém, não, é alguma coisa que é bem característico isso. Então, e é uma coisa que as pessoas, elas... tenho pressão alta. Não, eu tenho pressão alta. Eu falo pra todo mundo da família que tem pressão alta, né? Não, eu tomo remédio pra pressão, porque eu tenho que cuidar da minha pressão. Todo mundo sabe. Mas não sabe, às vezes, o porquê que pode estar acontecendo isso. Lógico, não é todo mundo que tem pressão alta que tem esse problema do ronco e da apneia. Mas eu tô achando que... Mas pode ter uma grande relação. Uma grande relação. Tenho quase que certeza. Porque essa pessoa, a maioria, né, que tá tendo pressão alta, ela tá com sobrepeso. Sim. Ela roncou, bem. Sim. E ela vai fazer a apneia. Às vezes justamente isso. Às vezes ela já vem com o ronco com a apneia antes e ela acabou descobrindo a pressão alta depois. Só que ela acabou não investigando. Verdade. Porque que nem, como eu falei, esse exame da polissonografia é um exame que você conhecia esse exame? Conheço. Você já conhecia, já? Já. Mas é um exame que às vezes você fala para alguns pacientes, eles não... Mas o que é polissonografia? Como que faz esse exame? Porque é um exame que não é um exame muito divulgado, né? Não é. Então... O SUS cobre? Cobre, mas como o problema do SUS, como um todo, é o problema do tempo que você vai demorar para fazer isso aí, né? Não, mas menos mal que cobre. Não, cobre, porque ele é um exame que é diagnóstico, né? O diagnóstico da apneia do sono é pela polissonografia. Não existe outra forma de a gente conseguir diagnosticar sem ser a polissonografia. Não, mas melhor que nada. Sim. Melhor que esperar um tempo, já tá esperando todo esse tempo. Sim. Ué, espera um pouco mais. Um pouquinho mais, né? Mas pelo menos a pessoa já vai procurar e já vai pedir esse exame. Sim. Olha que esclarecedor. Sim. Não, mas pessoa que não tem um convênio médico fala assim, doutor, olha, eu preciso fazer. Eu ronco, eu tô com esse problema, tô desenvolvendo pressão alta. Uma coisa importante. Às vezes as pessoas, elas... vamos dizer, meu marido ronca. Só que não entende, só que depois a pessoa vai associar. Ele tá sempre cansado, ele tá sempre sonolento. Uma coisa importante. Paciente que ronca e tem apneia do sono tem muito mais risco de dormir no volante. Então você tem aquela sonolência diurna, sabe? Aquele cara que tá sentado na espera da recepção e já dá aquelas cochiladas. Esse cara que dorme no volante. Porque o ronco, ele acaba sendo... Não chega a ser uma privação de sono, porque o paciente, o ronco e a apneia, né? Ele tá dormindo, mas ele não tá tendo a qualidade de sono que ele deveria ter, entendeu? Então, o paciente, ele acaba dormindo mal, ele acaba não conseguindo descansar totalmente e, consequentemente, no dia seguinte, ele vai ter aquele paciente mais irritado, mais cansado, sabe? Tá sempre estressado, tá sempre exausto. Sim. Sabe? Porque, como eu disse... é exaustivo mesmo. A apneia, ela vai minando. E... né, vamos voltar o acompanhante, a esposa ou o marido, quando é a mulher que ronca, ele também acaba não tendo uma qualidade de sono boa, né? Porque ele tá aguentando o ronco do outro. Então os dois acabam sendo prejudicados. Entendeu? Não, eu tenho conhecido que os dois roncam. Aí, pelo menos daí... Não, aí a noite inteira um cutucando o outro. Nossa. Que um acorda com o ronco do outro. Aí a hora que ele conseguiu dormir, aí ela começou a roncar. Aí ele vai lá cutucar ela. Aí a hora que ela consegue dormir, ela ronca. Sim. Ele acorda. Então, olha que luta. Não, é um inferno. Gente, fala sério. Não, bom, esses dois aí tem que usar CPAP já põe os dois pra tratar já. Ai, não pode falar Não posso falar. Tem que segurar aqui. Não, eu já ia falar. Olha, gente, lembro. Olha, tem casais que roncam. Já pode procurar um otorrino, pelo amor de Deus. Hello. Acorda, já tem o aparelhinho. Usa os dois. Sim. Felizes para sempre. Exato. Foi já lá. estão casados há tantos anos. Vira um pro lado, outro pro outro e dorme.
fez o trabalho de base. Resolveu. Felizes para... Relaxou. Cada um, tic, põe sua mascarinha. Então, porque você falou que tem um assim, você não falou o outro. Tem o que é só nasal, tem nasal e oral. Que é como se fosse uma máscara, tem pequenininha e tem um pouquinho maior, que pega a região do queixo também. O que eu vejo que os pacientes têm mais... necessidade. Não, fica mais cômodo usar é o nasal mesmo. Mas tem o mesmo efeito? Tem. O nasal? Sim. Me falaram que não, porque sabia? Quando você joga a pressão do nariz, você joga essa pressão de ar pelo nariz, a questão não é que você tá, tipo, jogando a pressão pela boca, você tá passando esse ar lá atrás do nariz e descendo lá na região posterior do nariz e garganta. Então você faz como se fosse uma coluna aérea, como se fosse, eu brinco, parece, sabe o bonecão do posto? Sim. Que tem o ventiladorzinho embaixo, ele... Sim. Então, como se fosse isso. Imagina que joga a coluna, a pressão de ar lá e ele estufa. Seria mais ou menos isso. Entendeu? Entendi. Porque ele vai manter toda essa região mais aberta, mais pérvia. E aí, consequentemente, ele acaba não roncando. Tá, então por que... Porque tem gente que acaba tendo mais... É questão de adaptação do paciente, a questão da máscara. Ah, o resultado é o mesmo dos dois? Sim. Aparelhos? Quando a gente... Na verdade, o aparelho é uma coisa só. A questão é a máscara, que o paciente vai se adaptar. Sim. Quando a gente indica, por exemplo, o paciente para usar o CPAP, a gente diagnosticou tudo direitinho e indica para o CPAP. Ele vai passar por uma avaliação, normalmente com a fisioterapeuta, que vai ver qual máscara ele se adapta melhor. Qual máscara tem menos escape de ar. Porque às vezes, por exemplo, essas máscaras que pegam aqui, por exemplo, o paciente tem um queixinho menor, começa a escapar, entendeu? Tá. Então, qual máscara tem menos escape de ar? Qual máscara o paciente se sente mais confortável de usar? Então, tudo isso é uma questão que a fisioterapeuta que acaba lidando melhor definindo com essa... o paciente. Exatamente, com essa questão. Mas qualquer máscara, ela vai surtir o mesmo resultado aí. Porque todo mundo só usa toda a máscara do Jason? Não sei se tem uma questão de custo também, se existe uma diferença de custo pode ser. Da máscara também. Mas, normalmente, esses grandes centros que vendem CPAP, eles costumam ter todas as máscaras aí. E talvez, eu não sei... A questão de adaptação, né? Tem gente, por exemplo, fica uma coisa presa no nariz, talvez não se sinta tão confortável, se sinta mais confortável se ficar com uma coisa aqui. Um negócio aqui? Uma focinheira. Mas no final das contas... É o resultado final, ok. A qualidade de sono da pessoa acaba sendo tão boa... Não tá nem ligando. Que não tá nem ligando. Tem gente que leva o CPAP pra... Vou fazer uma viagem de, sei lá, de 8, 9 horas de avião. Eu vou cochilar, o cara leva o CPAP. Porque vou te contar, hein? O roncão dentro do avião é pra matar o guarda. Gente, não dorme o avião inteiro. Sim. Você atrapalha todo mundo, né? Imagina se é do seu lado ainda. Eu tenho um ataque. Não, vou dormir no banheiro. Não, moça, eu vou ficar lá. Não, troca aí. Vê alguém aí que aguenta, coloca outro que ronca junto. Nossa, aí vira... mas... Você me conhece, que eu vou dar um jeito. Vai. E vou pra um outro lugar. Se você não acordar o cara de 2 em 2 segundos. Toque. Não, daí eu já tô morta. Uma viagem longa. Nossa, cruel. Mas o pessoal leva. Tem gente que leva o CPAP no avião. O cara que tem bom senso. Sim. Que não quer atrapalhar o próximo. Não quer atrapalhar o próximo e que também... Gente, olha como ronca é desagradável. Quer descansar. Meu. Até no avião. No avião. Sim. E também tem os dos ônibus, né? Que vai no leito aí da vida. Nossa. Pensou? 13 horas? Nossa. Não. Infernal. Isso é infernal, gente. Não há cristão que aguente uma viagem que já é exaustiva. Sim. Porque a maioria, às vezes, não tem condição. Vai de ônibus. Vai de ônibus. Aí com o ronqueiro junto. Então, roncador.
Tem que cuidar. Com a comunidade. Né? Todo mundo vai agradecer, gente. Todo mundo. Em geral, assim, os amigos que vão viajar, né? Que viajam junto. A esposa, o filho, o... Coração. Cardiologista. Nossa, uma cadeia sem fim. E você vai ter um AVC, viu? Vai procurar. Você vai ter um AVC. Tem que falar derrame. Não só um AVC pra ele se ferrar mesmo. E depois do AVC você vai ter um derrame. Você vai ter duas coisas. Só pra colocar mais medo. Mas tem que assustar mesmo, tem que assustar. Tem, gente. O melhor da história, nós temos solução, gente, de ficar sem ronco na vida. Eis aqui o Dr. Gustavo. Vou deixar o telefone dele, todas as redes sociais, para vocês procurarem desesperadamente. Ele vai tratar, vai deixar a família feliz, a mulher feliz, ou o esposo também feliz. Vamos ser justa. Aqui a gente tem um senso de justiça. O parceiro também vai ficar feliz. Gente, só alegria. Trouxe a pessoa certa na hora certa para sanar o seu ronco e deixar a família feliz. Agradecendo a presença do Dr. Gustavo, feliz da vida. Agora, gente, estamos resolvidas e felizes, sem ronco. Obrigada, meu bem. Muito obrigado. E ele agora vai virar sócio. Virar sócio agora? Vai? Vou. Lógico. Perfeito. Vamos falar do que você quiser aqui. Sim, a mulher quer arrumar o nariz, fazer o desvio. Bora. O nariz que é tortinho. A rinoplastia é pra melhorar isso aí, né? Então, bora. Quantas não querem fazer? Você tem que trazer a dica. Tem aumentado bastante. Não, eu tô à disposição, é um prazer. Realmente fiquei muito feliz com o seu convite. E foi muito bom, foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fiz isso, mas foi muito gostoso. Debutei. E foi muito bom, me senti muita vontade e muito obrigado. Porque aqui, filhinho, a pessoa deixa à vontade, né, amor? Você deixa. Senão, você, toma uma fubecada. Beijo, gente. Agradeço e até a próxima.